Graça e paz, meus irmãos, amém? Glória a Deus por esse espírito fervoroso em adoração ao Senhor. Quando nós aquecemos os nossos corações em adoração, a programação ela se torna muito mais leve e a programação parece que se transforma, parece não, ela se transforma em uma oração sincera diante de Deus, corações compungidos, quebrantados, dilacerados, que Deus jamais rejeita e despreza. É isso que nos diz a sua palavra, que é um coração quebrantado e contrito. O salmista disse: não desprezarás, ó Deus, não desprezarás, ó Deus. Pelo contrário, se transforma numa terra fértil para a semente poderosa, a palavra de Deus, ela caia, né, sobre esta terra e possa produzir. E aí eu vou para capítulo 4 de Marcos. Produza 30, 60 e 100 por um. Bendito seja Deus, né, para sempre. Então que nós possamos manter, irmãos, essa dinâmica, possamos manter esse fervor em nossos corações, a fim de que a nossa adoração sempre seja, aceitável, seja uma adoração em forma de oração, invocando a gloriosa presença de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. E aí já foi falado, irmãos, né, sobre o nosso mês de missões, como vocês viram, as bandeiras aí, né, como sinal de que damos abertura ao mês de missões, que estamos aí nesse mês, a fim de levantar aquela oferta missionária específica, que já foi lançada aí o alvo, R$5.000, a fim de nós nos dedicarmos à oração de forma específica, pelos assuntos relacionados ao tema, e também pensarmos, refletirmos sobre os nossos desafios aqui no país, e ao mesmo tempo, no país não, no mundo, aliás, e ao mesmo tempo associar, né, com tudo aquilo que a Bíblia explica para a gente. Eu espero que nesse mês de missões, as missões que já estejam nos nossos corações sejam reforçadas apenas, né, e que traga despertamento para outros que ainda não caíram na realidade, ou não caíram em si, de que foram chamados por Deus para brilhar como luz, que foram chamados por Deus para salgar como terra. E aí Jesus disse que se nós não brilharmos, nós vamos assim, irmãos, atropelar o propósito da nossa existência. Se nós não brilharmos como astros nesse mundo, a maneira que venha trazer luz e claridade para a vida das pessoas que estão em trevas, nós estamos atropelando os nossos propósitos. E é possível que Deus diga assim: esse crente, eu preciso recolher ele, porque ele está aí só espiritualmente vegetando. É preciso nós salgarmos. Jesus disse que se o sal ele for misturado, ou for insípido, ele diz: para nada mais presta, a não ser pisado pelos homens, sacudido fora e pisado pelos homens. E realmente, quando a gente perde o sabor de sal, que a gente perde a nossa potência, né, de salgar, né, de conservar, de condimentar esse mundo, essa terra que se encontra sem sabor. Então ele diz: não vai servir para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. E aí é quando vem a perseguição, a crítica. Olha, o crente, diz que é crente, olha o que é que ele faz, olha o que é que ela faz, olha o que é que ele diz, a maneira como se comporta, a maneira como age nos lugares, a maneira como faz, a maneira como engana as pessoas, a maneira como mente. E olha para aí o tipo de crente, olha o tipo de cristão. E aí a gente começa a perder a nossa autoridade. E as pessoas fazem de nós, irmãos, fazem da nossa fé chacota e piada. Chacota e piada. Para nada mais presta a não ser pisado pelos homens, a não ser para ser pisado pelos homens.
E eu tenho certeza que já basta a gente ser pisado, né, com tanta violência, com tanta hostilidade pelas pessoas. As pessoas não têm piedade, irmãos. O ímpio, ele não tem dentro do seu coração aquilo que nós temos, o Espírito Santo mudando, habitando, aliás, e derramando, né, manifestando o amor de Deus dentro dos nossos corações. Ele não tem isso. E aí, né, qualquer situação dessa natureza, eles vão à forra mesmo, eles nos violentam, sabe? Eles hostilizam, eles vão para cima mesmo, não tem piedade. E por isso que a gente precisa ter bastante cuidado, a gente precisa ter cuidado com o nosso testemunho, com o nosso comportamento, com aquilo que a gente está falando, a maneira como nós estamos nos relacionando com as pessoas. Então, precisamos muito cuidado. Então, o mês de missões tem essa finalidade, reforçar esse tema, reforçar esse assunto, mostrar para a igreja o seguinte: olha, nós temos uma missão e a gente não pode fracassar. E quando fracassar, clamar a Deus por graça, misericórdia, para se levantar novamente, para poder refazer a vida e continuar fazendo a obra do Senhor, em nome de Jesus. Então, irmãos, estejam orando aí pelo mês de missões, vocês vão receber aí desafios durante o mês, e informações. Já chegaram as revistas em PDF, boletins, informações atuais, né, dos campos missionários da nossa convenção, e vocês vão estar aí recebendo um pouco dessas informações, para que as orações de vocês possam se intensificarem. E abraça esse projeto aí, Cássia, né, lançou, o Departamento de Missões está aí lançando esse desafio para a igreja, para a gente passar 24 horas em oração ininterrupta, né? Assim, é oração ininterrupta, 24 horas. Então, fala com Cássia, Cássia, me bota aí de 2 horas da tarde, de 2 às 3, Cássia, me coloca aí de 5 às 6, amanhã é feriado, aí nós temos muito mais, assim, condições de cumprirmos essa agenda de oração aí. E a nossa convenção está desafiando, nesse momento, todo o nosso país, né, o Brasil todo, e no mundo, no exterior, as igrejas batistas independentes estão lançando esse desafio aqui. E nós não vamos ficar de fora, vamos abraçar esse projeto e vamos estar em oração, sim. Né? Você pode reunir com sua família, você, sua esposa, seu filho, né, 1h da manhã, né? Olha, de 1 às 2, Cássia, ou de meia-noite a 1h. Nós vamos ficar lá desse horário, pode agendar e botar meu nome. E aí é bom, Cássia, quem sabe aí dar um plantão nessa madrugada. Quem sabe mandar uma mensagem de 1h, ó, manda uma mensagenzinha, e aí fulano, tá lembrado, oração, e aí levanta, desperta, tá certo? Mas vamos orar, vamos buscar a Deus. Quando a igreja orava, você vai ver isso registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, irmãos, até os alicerces do templo estremecia. Olha só, imagina, quando a igreja orava, até os alicerces do templo, até a estrutura do prédio Deus movia. O que Deus não faz no reino espiritual, hein? Quando a igreja de Cristo se reúne e invoca a sua graça e seu poder. Amém, igreja? Imagina aí a gente tá orando de madrugada, e se você vê um tremor aí de madrugada, né, aqui em Caruaru, não vai ser os abalos sísmicos que são naturais aqui da cidade, não. São as orações dos crentes aí na cidade de Caruaru, os crentes da Batista lá de joelho buscando a presença do Senhor. Amém, igreja? Pois é, vamos orar, orar e crer no Senhor. Crer que o nosso Deus é o Deus que abala os alicerces da nossa alma, né, do inferno, né, e outros alicerces que porventura possa haver por aí, tá bom? Então vamos orar, vamos buscar o Senhor. Quero convidar você, nesse momento, a abrir sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Olha que engraçado, capítulo 23, a partir do verso 33 até o verso 43. Capítulo 23, verso 33 até o 43 de Lucas. Capítulo 23, versículo do 23 ao 43. Vamos falar hoje, nesta noite, sobre o seguinte tema:
Se Jefferson quiser colocar aí, é bom, porque o pessoal já vai sabendo que a gente está dentro de um tema. Diante da cruz de Cristo. Diante da cruz de Cristo. Lembre-se que terça-feira nós temos oração aqui no templo, às 19h30. Eu acho que Paulo vai sair, Paulo, agora, viu? Vai sair Jeremias 42, né, que a gente está aí emperrado em Jeremias 42, irmãos. Estamos meditando nesse texto e toda terça-feira sempre tem alguma coisa, outra. Mas se Deus quiser, terça-feira vai sair Jeremias 42, né, a meditação, o texto. Venha para cá para você ver o que é que tem nesse capítulo, um texto maravilhoso. Não é para ler agora, viu? Deixa para ler depois, só terça-feira. E domingo pela manhã, nossa videoconferência, Escola Bíblica Dominical. E à noite continua a nossa programação de missões, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos lá. Todos encontraram Lucas capítulo 23? Então, ok. Então vamos lá. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, que significa caveira, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, Jesus disse: hoje você vai morrer, meu filho, não tem como escapar não. Mas tem uma coisa: depois que você partir daqui, você vai chegar num lugar glorioso. Aleluia, bendito seja o nome seu. Diante da cruz de Cristo. Diante da cruz de Cristo. Preste bem atenção, irmãos, essa mensagem, que ela é realmente uma mensagem abençoada do coração de Deus para os nossos corações. Sabe aquele tipo de mensagem que vem assim, quando você está de joelhos, orando, buscando a Deus, e você vem pedindo a Deus assim, uma palavra para abençoar o seu povo, pronto. Segundo a narrativa bíblica, 3 cruzes, elas foram postas no lugar chamado Calvário, que, como eu disse, significa, né, caveira. Se você for fazer uma análise geográfica desse ponto aqui, ou histórica, você vai observar os historiadores, os estudiosos da Bíblia comentando que
nesse lugar, nessa plataforma chamada de Gólgota ou Calvário, ela tinha um formato de uma caveira. Tem um programa chamado Illumina, né, que eu baixei no meu computador, que está disponível para todo o povo de Deus, que foi lançado aqui no Brasil, e que quando você vai virtualmente até esse espaço, desse lugar, você vai ver realmente que o produtor desse trabalho, desse arquivo, ou desse equipamento tecnológico, ele fez com que realmente esse lugar tivesse uns desenhos assim, de uma caveira, para poder manter a originalidade da história. E realmente era chamado de caveira por conta desse espaço. Caso haja alguma curiosidade entre vocês a respeito do porquê esse lugar foi batizado de Calvário, de caveira. Um lugar fora de Jerusalém, onde se costumava ali conduzir os criminosos que eram condenados judicialmente por crucificação. Então esse lugar ali era um lugar específico para levar essas pessoas e cumprirem sobre elas a pena capital que era decidida judicialmente, pelas autoridades. As três cruzes, inicialmente, elas pertenciam, repito, pertenciam a 3 criminosos que foram sentenciados com a pena capital pela corte romana e judaica. E um deles se chamava Barrabás. No período da Páscoa, os irmãos devem conhecer essa história, costumava-se soltar um criminoso como um ato de clemência, como um ato de misericórdia. Daí, entre Jesus, que não era criminoso e que não tinha pecado algum, e a pessoa de Barrabás, escolheram Jesus para ser crucificado, enquanto que o outro, nesse caso Barrabás, recebeu anistia da sua dívida com a sociedade. Vocês devem lembrar disso. E aí colocaram os dois diante. Quem nós vamos realmente soltar? Cristo ou Barrabás? Cristo não tinha pecado nenhum. Pela lógica, para que a multidão fosse justa e coerente e fosse ética, deveria soltar a pessoa de Jesus. O próprio Pilatos, que fazia parte de todo aquele julgamento, ele pediu uma bacia com água, lavou as suas mãos e disse: olha, eu estou limpo do sangue desse homem aqui. E aí a própria multidão, ignorantemente, cruelmente, cegamente, disse: não caia sobre nós o sangue desse homem. Eles invocaram o juízo, e veio o juízo, irmãos. Se você for analisar, por exemplo, a profecia que Jesus deu a respeito da queda de Jerusalém no ano 70, você vai ver que foi por causa exatamente desse sangue que o povo clamou do justo sobre si mesmo. Jesus disse: ai de ti, Jerusalém, que apedrejas os profetas, aqueles que são levados até você. Quantas vezes eu, o Senhor, quis juntar vocês como uma galinha junta os seus pintainhos, e vós não quisestes. Quantas vezes eu quis fazer isso? E aqui não ficará pedra sobre pedra, virá o dia. E aí Jesus começa a profetizar ali a destruição, a queda de Jerusalém no ano 70. E foi exatamente isso que aconteceu. Porém, Barrabás, por um ato de clemência e misericórdia, terminou sendo solto no lugar de Jesus, que deveria ter sido Jesus. A saga do Evangelho. O justo substituindo na cruz o lugar do pecador. Não é assim? A saga do Evangelho é essa. O santo posto no lugar do profano. Então, logo o cenário não é mais Barrabás, sendo crucificado entre 2 salteadores. E nós sabemos que isso seria legal e isso seria justo. Porém, agora, o cenário que se apresenta é Jesus, o Santo de Israel, um homem sem pecado, sendo penalizado entre 2 moribundos pecadores.
A cruz de Cristo, ela foi posta no meio, entre as cruzes dos salteadores sentenciados à pena capital. E não foi um erro tê-la colocada no centro. A cruz estava no lugar certo. Naquele cenário, a cruz de Cristo, de fato, devia ser o centro das atenções. Ela era simplesmente, irmãos, a providência de Deus para a raça humana. Para a raça humana. E é exatamente para esse espaço que eu chamo a sua atenção. É nesse lugar que devemos focar os nossos olhos. A cruz de Cristo. Aqui há um grande desafio para nós. Perceber a maneira como estamos nos comportando diante dela. Como tem sido o nosso comportamento diante da cruz de Cristo. Diante de todo o sentido que ela representa para nós. Que ela traz para cada um de nós individualmente. Como nós estamos nos comportando? Estamos diante da cruz. Qual tem sido as nossas ações, a nossa conduta? Eu falo sobre o grande desafio de perceber a maneira como estamos nos comportando diante dela. Porque ao ler a história da crucificação, nós vamos perceber, irmãos, uma variedade de comportamentos que vão atravessando a plataforma do Calvário. Vamos pensar aí nesse lugar, o Calvário, caveira, esse lugar onde se crucificava aqueles que eram penalizados pela justiça da época. Vamos pensar aí como uma plataforma. Está ali a cruz de Cristo e mais duas cruzes ao seu lado. E mais um público de pessoas que estão diante dela e que estão interagindo, estão dialogando com ela, estão se comportando. E há uma diversidade, de fato, de comportamentos e de atitudes que vão se manifestando, se apresentando nessa plataforma. Podemos ler, por exemplo, os príncipes zombando. Zombando, tirando onda. Já já a gente vai para o texto. Fica só prestando atenção aqui no que nós estamos falando. Os príncipes zombando. Vamos ver os soldados escarnecendo. Vamos ver o malfeitor, um dos malfeitores, blasfemando. Vamos ver pessoas que estavam dentro daquele público, meneando a cabeça. Salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, e desce dessa cruz. Alguns dando vinho e fel ou vinagre a Jesus. Na época, servia de um entorpecente ou analgésico para aliviar o sofrimento da pessoa condenada. As mulheres choravam de compaixão. Até a própria criação ali não deixou de manifestar, irmãos, os seus sentimentos, se é que a criação tem emoções. O escurecimento do sol, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Também vamos ver aqui, nessa plataforma, o centurião, diante do espetáculo que a natureza estava dando ali, protestando o justo que estava sendo colocado no lugar do injusto, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E por fim, a própria multidão, que horas antes havia pedido a crucificação, saiu dali, lamentando e batendo no peito, reconhecendo a sua própria maldade, a sua ingratidão.
Ou seja, houve uma diversidade de manifestações e vários tipos de condutas e reações ali naquele momento. Uns demonstravam bastante hostilidade e perversidade, porém, outros bastante empatia, sensibilidade ao espetáculo diante da cruz de Cristo. Daí, irmãos, para que não sejamos hostis, nem insensíveis, como foi algumas dessas pessoas, como aqueles soldados, os príncipes, o malfeitor, mas, sobretudo, empáticos e sensíveis, como aquelas mulheres e a própria criação diante da cruz de Cristo, eu quero deixar aqui algumas sugestões de comportamento quando você estiver diante da cruz de Cristo. Algumas sugestões. E eu quero dar pelo menos 7 sugestões aqui para você, a partir desse texto. A primeira delas: veja nela a oportunidade de recomeçar a sua história. Primeiro tipo de comportamento, de conduta e de reação diante da cruz de Cristo que eu sugestiono nesta noite para todos nós, para nós que estamos aqui, para os irmãos que estão em casa e por aqueles que haverão de ainda assistir essa gravação. Veja nela a oportunidade de recomeçar a sua história. Versículo 33, agora vamos para o texto agora. Versículo 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. E elas estavam tão próximas umas das outras, que dava até para se comunicar. Dava até para se comunicar. Muitos malfeitores foram crucificados naquele lugar, em outras ocasiões e épocas. Porém, aqueles dois foram sentenciados a serem crucificados, nada mais, nada menos do que ao lado da pessoa de Cristo, na mesma ocasião e na mesma época. Quero aqui ressaltar a oportunidade que esses dois criminosos tiveram para recomeçar suas histórias de vida, muito embora poucos minutos antes de suas partidas. A pessoa estão ali recebendo do alto a oportunidade de recomeçarem as suas vidas, uma vez que eles estavam pertinho de Cristo, com a oportunidade de com ele se comunicar. E sabemos que não importa até quantos minutos e segundos tenhamos de existência, irmãos, depois que nos encontramos com Jesus, o que deve ser levado, sabe, em consideração é a oportunidade. E esta oportunidade é preciso abraçar, porque ela pode ser única e também a última oportunidade de nossas vidas. Você vê que ali foi para aqueles dois homens a última oportunidade que Deus estava dando para eles. Ou eles se entregavam para Jesus e partiam salvos para o paraíso, ou eles blasfemavam a Cristo, como um deles fizera, e partia, para o lago de fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. A última oportunidade. Então, quando nós estamos diante da cruz, diante desse episódio, diante desse fato, nós precisamos nos comportar dessa forma. É isso que nós sugerimos. Veja nela a oportunidade de recomeçar a sua história. Falhou, pecou, errou, aprontou. Me converti, sou crente agora, falhei, pisei na bola, desobedeci a Deus, quebrei seus mandamentos, estou consciente disso, não era para eu ter feito isso. Pois, olhe para a cruz ainda
continue com sua visão, fixa nela e veja nela a oportunidade de recomeçar a sua vida e a sua história. Segunda sugestão de comportamento aqui que eu dou. Creia na obra intercessora, do Filho de Deus. Creia na obra intercessora do Filho de Deus. Versículo 34. Diz assim: contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. Enquanto os algozes, brigavam pelos trapos de roupas que sobravam, de um sentenciado à morte. Pois conforme a explicação do estudioso da Bíblia, chamado R.C. Sproul, o saudoso R.C. Sproul, a roupa de um crucificado era dada àqueles que o levavam à crucificação. Fazia parte já dos costumes. O camarada era despido, era colocado nu naquela cruz, ficava só com roupas íntimas, e a sua roupa ali era ofertada para o algoz. E aí, quando despiram Jesus e o colocaram nu naquela cruz, pegaram aquela roupa, os soldados, e ali eles ficaram disputando quem ficaria com a roupa de Jesus. Eu não sei se eles estavam com a finalidade de transformar aquilo num santo sudário, numa relíquia religiosa, num amuleto de sorte. Eu só sei que eles estavam disputando com quem ficava. Vamos tirar sorte, poupar. Quem fica com a roupa de Jesus? Estavam ali. Enquanto eles estavam fazendo essa disputa, competindo entre si, Jesus estava lá pronunciando o perdão. Estava dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estavam tirando as roupas de Jesus para colocar no madeiro, para crucificá-lo, para maltratá-lo. Aquela ação cruel. Estava cumprindo ordens, sim, mas mesmo cumprindo ordens, eram cúmplices da maldade de toda aquela multidão, porque eles mesmos sabiam que Jesus também era justo, não tinha pecado algum de que o acusarem naquele momento. E aqueles algozes estavam ali, nem aí se Jesus ia ser crucificado, se ele era inocente, se ele era justo, se ele era o Filho de Deus. Eles estavam ali, era para pegar os despojos ali e poder acrescentar alguma coisa nos seus recursos humanos e financeiros. Era assim que eles estavam pensando. E Jesus estava liberando o perdão para eles. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Enquanto eles estavam lá pensando, brigando entre si, com quem ficaria a vestimenta de Jesus e dos demais prisioneiros. Enquanto estavam ali entre si, disputando algo muito pequeno, irmãos, um objeto insignificante, a intercessão redentora de Jesus estava ali, clamando por graça e misericórdia e perdão para aquelas pessoas. Ou seja, eles não criam na obra intercessora do Filho de Deus. E há muitos que, mesmo olhando para a cruz e vendo toda a paixão de Cristo, não são capazes de perceber e de muito menos crer que ali, para nós, pecadores, está o perdão de Deus e a sua misericórdia. Então, sugiro, em segundo lugar, primeiro nós vimos, veja nela a oportunidade de recomeçar a sua história. Segundo, creia na obra intercessora do Filho de Deus. Terceira sugestão de comportamento que eu dou aqui, para nós que estamos ou nos encontramos diante da cruz: não se precipite com palavras, elas podem te salvar ou te condenar. Os versos 35 a 37. O povo estava ali e a tudo observava.
Também as autoridades zombavam e diziam, olha o que estavam dizendo, palavras que os condenavam. Salvou os outros, a si mesmo se salve, se és de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Os soldados que escarneciam de Jesus, os príncipes e autoridades que zombavam dele, ali pendurado no madeiro, deviam prestar mais atenção à verdade de que estava em letras gregas, romanas e hebraicas, como se vê no versículo 38. Este é o rei dos judeus. Eles deviam prestar mais atenção no que estava naquele estábulo, naquela cruz, naquela epígrafe, dizendo, este aqui que está, ele de fato é o rei dos judeus. Ele é o rei dos judeus. Eles não prestaram atenção. Eles deviam ter prestado mais atenção naquilo que eles pronunciaram diante da cruz de Cristo. Não pronunciaram palavras de louvor, de adoração, como quem estivesse reconhecendo que aquele de fato era o rei dos judeus. Pelo contrário, se tu és realmente o rei dos judeus, ou se tu és o Cristo na quem tu vinhas falando que eras, então prova agora, mostra isso para nós. Não se precipite com suas palavras, elas podem te salvar e também podem te condenar. Quarta sugestão que nós damos aqui nessa passagem de comportamento para nós que estamos ou nos encontramos diante da cruz de Cristo. Não duvide da integridade do governo de Cristo. Versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro evangelista diz assim, se tu és o Cristo, usando essa preposição condicional, revelando realmente desconfiança, revelando incredulidade e dúvida. Ele diz, se tu és o Cristo, então desce daí da cruz, salva-te a ti e a nós também. Se tu és, ele queria que Jesus demonstrasse o seu messiado, rompendo com os pregos da cruz, sabe, dominando os soldados que estavam ali presentes, e fizesse uma espécie de milagre. E aí sim, ele, entre aspas, creriam em Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Além da morte física, o que resta para uma pessoa como é esse malfeitor, depois de duvidar do Messiado? O que resta para eles? Para alguém que se posicionou com tanta arrogância e estupidez, né, diante daquele que podia lhe oferecer o perdão e a vida eterna. Senão o silêncio, o desprezo e a condenação eterna. O que restava para ele? Se você olhar em toda a passagem bíblica, você vê que Jesus não direciona a ele sequer uma palavra. Jesus silencia para ele, porque é isso que sobra para quem não crê naquele que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. É isso que resta para aqueles que olham para o Calvário, sabe, e fazem piadas. É isso que sobra para aqueles que blasfemam o Filho de Deus na cruz, morrendo por nós pecadores. É o silêncio, é o desprezo e é a condenação eterna. Lamentavelmente. Quinta sugestão. A quinta sugestão que eu quero oferecer aqui nesta noite para nós que estamos ou nos encontramos diante da cruz de Cristo. Se humilhe e reconheça que você não é melhor do que ninguém. Se humilhe e reconheça que você não é melhor do que ninguém. Versos 40 e 41. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença.
Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Veja como ele se humilha, enquanto o outro estava lá, sabe, arrotando a vaidade do seu coração, o outro estava se humilhando, dizendo: você está na mesma sentença, e você procede dessa forma. Você sendo tão infrator das leis, dos princípios, e age como se não fosse. Você sendo tão pecador, merecedor, né, da pena capital, e depois da morte eterna, você ainda está aí, sabe, com o nariz empinado. Era isso que ele estava dizendo para ele. E à medida que ele estava repreendendo o outro, pela oportunidade da comunicação, pela aproximação das três cruzes, ele estava se humilhando. Ele estava se reconhecendo como merecedor de toda aquela situação que estava ali enfrentando. Ele estava dizendo o seguinte: nós merecemos aqui. Eu e você, rapaz. Nós estamos aqui porque os nossos atos fizeram por merecer. Mas este aí nenhum mal fez. Veja a maneira como ele se coloca. Humildemente diante da cruz. Humildemente. E é isso que nós devemos, irmãos, sempre fazer. Nós temos que nos lembrar que manhã, tarde, noite, hoje, amanhã e depois, sempre nós estaremos diante da cruz. E diante da cruz, a nossa soberba tem que morrer. Nós temos que anular o nosso eu e temos que entender que nós não somos melhor do que ninguém. Não somos melhor do que ninguém. Temos que entender que todos nós estávamos condenados à morte eterna. E se somos salvos, se de fato nós somos salvos, é por causa daquele que intercedeu por nós naquela cruz. É isso que nós devemos entender, reconhecer, para que nós não olhemos uns para os outros com desdém, com desprezo, com arrogância e de nariz empinado. Não podemos esquecer, irmãos, que depois da queda de Adão no Éden, todos nós fomos reputados como amaldiçoados e condenados à morte eterna. Logo, na cruz, todos somos tratados de igual maneira. Ou cremos para a salvação, levando em consideração que todo o mérito pertence a Jesus e a glória também, ou duvidamos dessa grande e absoluta verdade, que todo mérito pertence a Jesus Cristo e a glória também, perecendo eternamente. Então, quinta sugestão: se humilhe e reconheça que você não é melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém. Sexta sugestão que dou para todos nós que estamos perante a cruz de Cristo: não perca tempo, peça socorro a Jesus. Hoje pode ser o seu último dia. Pode ser o seu último dia. Versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqui está, irmãos, claramente, sabe, um pedido de socorro daquele homem. Ele estava a minutos, a horas de sua partida. A própria situação provava isso para ele. E ele não perdeu tempo. Sabemos que lhe restavam poucas horas ou minutos. Por isso ele, de imediato, ele encerra a discussão com o idiota do outro lado da cruz. Com aquele homem estúpido, arrogante, ignorante. E clamou: Jesus, lembra-te de mim
quando vieres, outras versões dizem, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Eu diria que ele foi muito esperto, irmãos, sabe? Ele aproveitou a oportunidade que estava sendo oferecida nos últimos momentos da sua existência. Foi ou não foi? Muito esperto, inteligente. Ele aproveitou que já estava ali para ser executado, ou a sua execução já estava em andamento, só estava esperando as últimas gotas de sangue, sabe, se esgotarem do seu corpo através das perfurações daqueles pregos. Em poucos minutos ou horas, os soldados, que foi isso que aconteceu, iriam quebrar o seu fêmur, para que ele pudesse assim arriar de vez sobre aqueles pregos, e acontecesse, como diz os historiadores, a asfixia respiratória, e ele morresse ali por asfixia respiratória. Isso aconteceu. Diz a Bíblia, né, que quando chegaram lá, quebraram os ossos daquele malfeitor, arrogante, estúpido, ignorante, presunçoso, e também quebraram as pernas do outro, aquele que havia reconhecido que era pecador e que em Jesus estava realmente as marcas do Filho de Deus e que de fato ele era o Messias. Quebraram as pernas dele também. Era assim que era feito. Quando isso se aproximava de 5 horas, o corpo não podia ficar até 5 horas. 5 horas tinha que ser recolhido o corpo. E quando eles ainda mostravam sinais de vida, então os soldados já tinham essa obrigação de pegar um pedaço de madeira e quebrar as pernas dele, para que ele pudesse assim ficar pendurado sobre os pregos, e naquela posição acontecia um tipo de asfixia respiratória, e eles terminavam ali dentro de segundos morrendo naquela cruz. Ele sabia que já estava próximo de acontecer isso, a hora estava se passando. 3 horas da tarde, já estava tudo escuro, a natureza se protestando, ali o justo sendo crucificado no lugar do pecador. E aí quando ele se direciona e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Então não perca tempo, peça socorro a Jesus. Hoje pode ser o seu último dia. Nós não podemos perder tempo, irmãos, diante das oportunidades que Deus nos oferece para a gente recomeçar a nossa vida, refazer, sabe, o nosso altar, restaurar a nossa comunhão. A gente não pode perder tempo. A gente fica, sabe, muitas vezes adiando o compromisso, adiando aquela entrega total. A gente fica deixando para depois, achando que a gente vai ter mais tempo, e às vezes nós não temos. Como esse homem aqui não teve, e ele soube assim aproveitar. Então não perca tempo, peça socorro a Jesus, porque pode ser seu último dia, sua última hora. E por último, irmãos, a 7ª e última sugestão: veja na cruz o único portal de entrada para usufruir do paraíso. Versículo 43, o último versículo: e acrescentou Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem não sabia que a cruz, irmãos, era o portal de entrada para o paraíso. Ele não sabia. Todavia, naquele momento de humilhação e fé no governo de Cristo, a grande e especial surpresa lhe foi revelada. Ou seja, tão logo ele inspirasse naquela cruz, ele iria ver Jesus novamente. Não mais naquela cruz, mas agora dentro do paraíso. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja na cruz o único portal de entrada para usufruir do paraíso. É exatamente em Jesus Cristo.
a nossa chance de chegarmos no céu. E ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser por mim. Ele é o único meio, o único caminho, sabe? Ele é a única estrada para a redenção eterna, é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É esse o tipo de comportamento também que nós devemos ter diante da cruz de Cristo. E se fizermos assim, irmãos, se seguirmos essas orientações aqui, essas sugestões, nós não vamos ser como aqueles, sabe, que zombavam, que blasfemavam, que desprezavam Jesus, mas vamos ser como aquelas mulheres, como a própria criação, sensíveis. Vamos ser pessoas diante do Senhor, agradáveis e aceitáveis também, por causa da nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, irmãos, que nesta noite, que essa palavra, ela possa realmente nos estimular e possa nos incentivar a continuarmos olhando para a cruz de Cristo com muito respeito, com muita sensibilidade e com muita reverência, em nome de Jesus.